E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais uma aula, começando a terceira aula aqui de Unity. Vamos continuar da onde paramos e falar sobre Collider e Rigid Body. Rigid Body. Na hora que a gente manda pesquisar aqui o Rigid Body, você vai ver que vai ter dois. Um é o normal e o outro é o 2D. O normal em si seja para aplicações, né, jogos em si em 3D, tá? E o Rigidbody 2D é o que a gente vai usar aqui porque nós estamos em um projeto 2D, beleza? Tem que lembrar disso, certo? Porque eles não vai dar erro se você tiver num projeto 3D e colocar um 2D, e nem se você tiver num projeto 2D e colocar um 3D, tá? Isso que é o legal do componente, você tem uma compatibilidade. Você pode usar objetos 2D num jogo 3D e o inverso também. Beleza? Mas é bom você salientar aqui porque isso vai influenciar no seu código depois, tá? Se você fizer código para utilizar do Rigidbody ou do Collider, tá? Tem que lembrar que tá num projeto 2D, você só tá mexendo com 2D, Rigidbody 2D, Collider 2D, beleza? Só para frisar. Então, vamos selecionar aqui o Rigidbody 2D. No momento que a gente faz isso, eu vou desabilitar ele momentaneamente, tá? Eu vou tirar ele aqui momentaneamente. Vamos dar um play aqui no nosso jogo, tá? Temos essa bolinha verde. E acontece nada, a bolinha verde está lá parada no meio da nossa cena. Beleza? Vamos adicionar aqui o Rigidbody de novo, 2D de novo. A partir do momento que nós adicionamos ele aqui, o que vai acontecer? Caiu. Por quê? O Rigidbody 2D ele serve para adicionar efeitos de gravidade, de física, tá? E quando falamos de física, falando de gravidade, de frição, de N efeitos de física, agora não me vem à mente, mas onde você tem uma ação e uma reação, né? Obviamente que isso é influenciado pela física. E, por exemplo, de um objeto acertar no outro e ser influenciado por outro. Vamos criar como nós criamos aqui um prefab que não tem Rigidbody, vamos criar uma cópia desse outro, da instância que a gente criou aqui, que tem o Rigidbody, e um deles vão colocar que esse prefab ele não tem gravidade, ele não é influenciado pela gravidade. E ele não vai se mover em nenhuma direção, mesmo se ele sofrer influência de algum outro objeto com Rigidbody. Lembrando, como eu falei, um objeto com Rigidbody vai influenciar o outro, tá? Ele pode influenciar o outro, mas vocês vão ver que vai acontecer algo estranho. Se os dois têm um corpo rígido, né, que é a tradução literal aqui do Rigidbody, por que eles não estão se impactando, né? Era para um bater em cima do outro e cair para o lado. E vocês perceberam uma diferença entre os dois? Um dos dois está parado. Eu vou até mudar a cor desse aqui. O vermelho, ele está parado e enquanto o outro está caindo. E os dois têm Rigidbody. Por quê? No vermelho em si, eu coloquei para ele não ter gravidade. Ou seja, ele não é influenciado pela gravidade. Ele vai ficar flutuando aí para sempre. E ele é parado em todas as direções. Ou seja, ele não vai ser influenciado por nada. Se alguém bater nele, cara, ele não vai ser influenciado. Mas beleza, até aí tudo bem. Vocês entenderam que ele ficou travado, mesmo tendo um Rigidbody. Então você tem essa opção de colocar um Rigidbody e deixar ele travado, não ser influenciado pela gravidade e nem ser impactado. Por exemplo, é uma rocha totalmente sólida que ela nunca vai se mexer no seu jogo. Você não quer que ela se mexa. Você não quer que nem se alguém bata de cabeça nela, ela se mexa. Deixou ela travada lá. Mas por que a bolinha verde não está batendo na bolinha vermelha? Basicamente por conta que eu não estou usando o Collider que eu tinha falado antes. O Collider em si é o que as pessoas que jogam ou, né, que você vê jogando aí
chamam e vê vídeos sobre análise de game de jogos novos, falando, e você já deve ter ouvido falar outras vezes, chamada Hitbox, que é basicamente uma área onde você consegue acertar um objeto de alguma forma, influenciar um objeto de uma forma. Isso é disposto aqui no Unity através, né, isso é fornecido ao usuário, né, e aos objetos, para usar nos objetos em si, através de um componente chamado Collider. Tá? Vamos criar aqui um Collider. Eu vou colocar esse Collider para os dois. Tá? Então vou colocar aqui no Prefab. Lembrando que eu expliquei sobre Prefab no último vídeo, tá? Então quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, veja no vídeo anterior. No momento que a gente começa a escrever Collider, você vê que aparece uma lista bem grande, tá? Como eu falei, o Collider ele não é nada mais nada menos do que uma hitbox, tá? De um termo chulo seria isso. Mas temos várias opções. Essas opções, para que tem tantas opções em si? Basicamente o que ela vai definir é um formato, tá? Se você colocar um Box Collider, por exemplo, lembrando que teremos que usar sempre o 2D, tá? Nunca o 3D. Se estamos mexendo com arte 2D, tá? Com objetos 2D. Então, coloco o Box Collider aqui. Coloquei ele no nosso objeto principal. Aí ele foi adicionado nos nossos outros dois objetos. Beleza? Se eu chegar aqui e chegar nesse objeto aqui para mostrar ele aqui na cena. Clicar nessa primeira opção, Edit Collider. Você vai ver o tamanho desse Collider. Ele foi adicionado no Collider, que tem mais ou menos o tamanho no nosso círculo, mas só que ele é um quadrado, onde você consegue manuseá-lo. Você consegue alterar e diminuir o Collider dele para valores menores. Vamos startar aqui para ver o que acontece? Acontece o que a gente estava esperando. Uma bolinha com Collider bateu em outra bolinha com Collider e travou aqui e ficou travada. E você viu que uma meio que entrou na outra porque eu diminui o tamanho do Collider. Vou aumentar aqui, exagerar um pouco acima da bolinha. Ele parou aqui em cima, está flutuando, né? Então já vimos que podemos adicionar o Collider, podemos modificar ele, tá? Essa aqui é uma parte interessante e podemos tudo que nós precisamos para que um objeto influencie no outro é ter um rigid body e ter um box collider. Tem outras situações onde você não vai precisar ter um rigid body em um objeto, só precisa ter um collider, tá? Nessa situação você vai marcar esse objeto como um trigger, não é o caso que a gente está querendo exemplificar aqui, tá? Você marcaria ele como um trigger e você, por código, você consegue saber que um trigger acertou o seu objeto. O objeto que está marcado como trigger, ele não vai precisar ter um rigid body. Por exemplo, uma bala. Imagina que uma bala você não precisa que ela impacte necessariamente, ela bata no objeto e ricocheteie. Você pode simplesmente definir que ela bata no objeto, dê um dano e suma. Tá? E você só precisa do quê? Saber quando ela impacta o outro objeto. Então você marcaria ela com trigger, né? Ela é um gatilho. E no próprio objeto, na própria bala, né, nessa situação, você criaria um código para ele avaliar quando ela acertar alguém. Ela não vai precisar de um rigid body, ela não vai ser influenciada pela gravidade, ela só vai se mover. Você vai mover ela por algum mecanismo que não seja o rigid body, né, pelo corpo sólido dela. Você pode mover ela pelo transform em si. E quando ela acertar alguém, você vai avaliar aquela acertou através do trigger, né? Lembrando que quando você usa trigger, você tem que, né, avaliar pelo uso do trigger, né? Você não está usando o collider de forma normal, você só está usando um trigger. O collider em si, sem ser usando um trigger, ele vai usar o rigid body sempre, tá? Ele vai sempre esperar que um corpo rígido bata em outro corpo rígido para ele dizer que se colidiu. Beleza? Que nem a gente está exemplificando aqui. Então, não exemplificaremos aqui nesse vídeo o trigger,
Podemos ver em outros vídeos, vamos ver quando nós estivemos criando o nosso projetinho de teste. E temos aqui o nosso objeto vermelho aqui com um Box Collider. No caso, esse objeto ele é um círculo. Por que não utilizamos um objeto, um Collider, mais adequado para ele? Então não vamos alterar aqui, vamos alterar no Prefab, né, para alterar os dois ao mesmo tempo. Então vamos remover esse componente e adicionar um outro, Collider. Então vocês entenderam que é só relacionado com o formato? Tem aqui um formato de cápsula, formato de círculo, formato de composto, onde você consegue montar uma composição de colliders para um cenário um pouco mais complexo, tá? Edge Collider, o Mesh Collider, Polygon Collider, tá? São todos que servem para situações específicas. E até para tilemap, mas ainda não falei sobre tilemap, então vamos deixar quieto por enquanto, tá? Esses aqui mais específicos não vamos usar por enquanto. Por enquanto só o Box Collider e o Circle Collider, beleza? Ou talvez até o Capsule. Mas no caso aqui, Circle Collider ele cabe muito bem pra gente. Vamos entrar na edição do Prefab, clicando 2 vezes nele. Vamos ver aqui nosso Collider. Vemos aqui, ó, ele está em verde, que ele está em um círculo. Quando você tem um renderer num objeto e você adiciona um Collider, o Collider em si ele vai sempre seguir o tamanho do renderer, tá? O tamanho da imagem que está no render, para te ajudar em si para ficar um pouco mais rápido. Se seu objeto não tiver um render atrelado a ele, o tamanho do Collider vai ser um tamanho X específico pequeno, tá? Então você vai ter que vir aqui alterar na mão, beleza? Aqui no caso, vamos alterar nosso círculo. É bem pequenininho. Adicionar, deixar assim, tá? Um pouquinho menor do que o tamanho do sprite, beleza? Vamos rodar o game. Olha a diferença. Por que acontece isso? Antes era um quadrado caindo em cima de um outro quadrado. Então tinha aquele efeito. Bateu um em cima do outro, parou. Agora que é um círculo caindo em outro círculo, né, e um deles é imóvel, o que acontece é que ele bate e rola para o lado e cai. Influenciado pela gravidade. Beleza? Esse foi um vídeo bem rápido, pessoal, mas é só para vocês entenderem sobre Collider, que é algo que você vai usar bastante, tá? Ele é bem simples, ele no começo dá uma impressão que é mais complicado do que aparenta, mas ele é bem simples, tá? Você sempre vai ter que usar um Collider de qualquer tipo, você não pode adicionar mais de um tipo de Collider a um objeto, tá? Isso é importante. Você sempre vai ter que usar um Collider em junção de um Rigid Body, beleza? Junção de um Rigid Body. Aqui não está no Prefab, mas eu tinha adicionado eles nas instâncias, né? Mas você sempre vai ter que usar um Rigid Body junto com um Collider, a não ser que você use um trigger aqui. Mas vamos explicar isso mais para frente, tá? Mas a via de regra, sempre Rigid Body e um Collider, se você precisar em algum momento avaliar esse evento, né, em si de colisão. Beleza? Sempre um corpo rígido, mas um colisor. Senão a engine ela não vai conseguir calcular o impacto dos dois e vão simplesmente um passar por cima do outro, tá? Se você usar só o Rigid Body e não usar o Collider, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Depois que a gente falar da criação de componentes em si, aí nós estaremos preparados para criar nosso primeiro projeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, valeu e abraço.